Queridos alunos, queridos alunos e alunas, vamos mais uma aulinha do professor Márcio Teixeira de Abreu. Hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Vou começar falando da origem deles, né? Depois a gente vai fazer uns exercíciozinhos. Depois a gente vai falar sobre as operações com números inteiros, ok? Então vamos lá, que a história é longa. Vamos lá. Os números inteiros. Quem são os números inteiros? Os números inteiros são aqueles que não possuem casa decimal, não possuem fração, não possuem vírgula, não possuem nada disso, né? Eles são chamados de inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora nós vamos ver que esse conjunto, ele teve de ser ampliado um pouquinho, por causa do comércio e outras coisas que a gente vai ver também. Então, começamos a usar números negativos, né? São os opostos dos números inteiros. Então, o oposto de um é -1, o oposto de 2 é -2, o oposto de 3 é -3. Eles são simbolizados pela letra Z, de Zahlen, que é número em alemão. Bacana. Então, provavelmente, os números inteiros eles surgiram com o Renascimento, né? Que foi a época que o mundo cresceu, que a gente importou o sistema numérico lá da Arábia, da Índia, né? E conta a história que era o seguinte: o comerciante, ele marcava lá no saco de produto dele, tô falando aí de saco de arroz, não podia ser de qualquer coisa, né? Então, tinha um saco lá com algodão, de alguma coisa lá, ele ia riscando. Cada vez que ele vendia, ele colocava menos. Quer dizer, vendeu 5. Cada vez que chegava mais mercadoria para ele, colocava mais. Aí, com isso, no final do dia, ele conseguia controlar quanto que ele vendeu e quanto que ele comprou. É isso. Usando essa simbologia, os matemáticos desenvolveram técnicas operatórias capazes de expressar qualquer situação, tá? E surgiu o conjunto numérico representado pela letra Z, que é os Allen, que são formados pelos números positivos, são os naturais, né? A gente fala os naturais são os números que Deus criou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os seus respectivos opostos, e, como eu já falei, -1, -2, -3, -4, -5, -6. Tá? Se a gente for colocar esses números na reta numérica, a gente vai ver que os inteiros estão à esquerda do zero, os inteiros negativos. E os naturais ou inteiros positivos estão no lado direito do zero. Lembrando que, quando o número é negativo, quanto maior o valor, menor o número. Quando o número for positivo, quanto maior o valor, maior o número. Tá? Os números opostos se anulam. Então, 4 mais 4 menos 4 é igual a zero. Mais 3 menos 3 também é igual a zero. Bacana? Bom, nós usamos números inteiros negativos hoje para representar várias situações da nossa vida. Eu vou colocar alguns exemplos aqui, ó. Olha só, se já for num lugar, tá muito frio, tão frio, a gente chega, o pessoal fala assim, não, tá abaixo de zero. É só olhar o termômetro lá que vai ver lá, ó, menos não sei quantos, -15, -10, -5. Gramado já deu -15 quando eu estava lá, tá? Lembrando também que isso é uma notação do SI, e os Estados Unidos, SI é Sistema Internacional de Medidas, e os Estados Unidos não faz parte desse SI. Então, se você chegar aos Estados Unidos, Mianmar e mais uns 4 ou 5 países, se você chegar lá nos Estados Unidos, olhar para o termômetro e falar
está marcando lá, ó, menos 78 e você está sentindo frio, não assusta não, porque eles usam outra escala, que é o Fahrenheit, tá? Enquanto você estiver estudando química lá no primeiro ano também, vocês vão ver que o zero absoluto é a temperatura Kelvin. Menos 263 é a coisa mais fria que existe. Não existe nada que é possível chegar mais frio do que isso. Ao contrário do calor, pode subir, né? O tanto que for, mas a temperatura não. Outra coisa que são usados números negativos são as profundidades, principalmente no oceano. A gente fala que a nível do oceano, o nível é zero. Acima é mais. Belo Horizonte está a 1.800 metros mais, certo? Os peixinhos lá devem estar 10 metros, menos 10 metros. Tá? A maior profundidade do oceano são as fossas de Mariana, então menos 17, acho que são menos 17 quilômetros de profundidade. Muita coisa, né? 17 quilômetros para dentro do mar, para baixo, imagina. Alguns lugares no mundo também tem nível da Terra um pouco abaixo de zero. Na Califórnia, existe um vale lá que ele está, parece que 80 metros abaixo do nível do mar. E a Holanda, principalmente a parte que eles chamam de Netherlands, que são as terras baixas, elas também estão abaixo do nível do mar. Mas, no geral, o nível do mar a gente considera zero. Outra coisa também que a gente considera é quando a gente gasta mais do que ganha ou gasta mais do que tem. Aí a gente fala que a gente está devendo, que o nosso saldo fica negativo. O saldo negativo quer dizer um saldo abaixo de zero, né? Hoje em dia o banco ajuda a gente para danar nisso aí, toma um dinheirinho da gente porque ele ganha juro, né? Chega lá no fim do mês, você já gastou o dinheiro todo, você entra no tal do cheque especial. Aí seu saldo começa a ficar negativo. Bacana? Então, ó, por enquanto é isso daí. Daqui a pouco nós vamos ver as operações com os números inteiros, vamos ver o que que é um módulo e essa coisa toda. Um abraço para vocês e até a próxima.